até abrir essa prótese aqui, ela não rompeu sozinha, ela abri propositadamente para mostrar que o silicone, mesmo com a cápsula da prótese aberta, ele não vaza, né? Então não tem esse perigo de uma mulher que tem o silicone vazar e ter algum outro problema. Se por acaso ele estourar ou rasgar, como é que a pessoa sabe que o silicone... Como é que a pessoa sabe quando o silicone rasga? Que é uma coisa tão interna. Primeiro conselho que eu dou para paciente é o seguinte: se você não sabe de nada, se você não percebeu nada diferente, não se preocupe, certo? Quando há uma ruptura da prótese, certo? Que pode haver uma pequena exposição desse conteúdo interno, mesmo assim ele não vai vazar, isso aumenta um pouco a chance dela ter uma contratura capsular. O que é a contratura capsular? Contratura capsular é o seguinte, em volta de qualquer corpo estranho que for colocado no corpo, uma prótese de quadril, de ombro, ocular, qualquer coisa que seja, o corpo vai criar uma barreira entre o meio interno do corpo e essa prótese, que é como se fosse, por exemplo, esse saquinho plástico aqui. Então, natural que o corpo crie um envoltório para a prótese. Isso é normal, isso não é doença nenhuma. E a prótese continua ali molinha. Um dia essa cápsula pode se contrair. E quando ela se contrai, você nota aqui, ó, toca aqui, Babi. Vai ficar dura. Você nota que ficou dura. A prótese não está dura, mas ela vai dar a sensação de que está dura. A prótese continua mole, certo? Então, isso é a contratura capsular, certo? Isso aumenta a chance de acontecer quando você tem uma ruptura. Mas mesmo que você tenha uma ruptura, se isso não acontecer, você pode deixar essa prótese. Ela não vai causar problema nenhum à sua saúde. E mesmo que a contratura capsular aconteça, isso não vai estar pondo em risco a saúde da paciente. Se ela não tiver problema com aquilo, se aquilo não estiver incomodando, ela pode deixar. E quais são as possibilidades de acontecer uma ruptura no silicone? São bem baixas. Você vê que hoje em dia as próteses elas têm muita resistência. Você não sofre uma tração da prótese dessa magnitude dentro do corpo. Mesmo sob uma questão de um acidente, de um trauma, dificilmente acontece uma ruptura da prótese. Isso é uma possibilidade baixa, mas é uma possibilidade. Se um dia acontecer e gerar algum sintoma, aí você pode procurar um cirurgião plástico para fazer a troca dessa prótese. Mas se não estiver sentindo nada, não precisa ficar fazendo revisões periódicas. Se tiver tudo bem... Tem prazo de validade? Não tem prazo de validade. É muito comum falar de 10 anos depois, né? Hoje em dia, nós não falamos mais disso. Algum problema com a prótese pode acontecer um dia, mas pode acontecer meses, anos, 10, 20 anos depois, ou pode nunca acontecer. E como é que a mulher percebe que aconteceu alguma coisa? Um dos principais sintomas, o mais comum, é esse de sentir que a prótese ficou dura, certo? Que na verdade quando ela não faz é o toque, ela percebe que está dura. Ela percebe que está dura. Se aquilo não estiver incomodando a paciente, ela não precisa nem trocar. Não precisa agir, é um dos raros casos na medicina que você não precisa agir tão preventivamente. Você pode esperar acontecer.